Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sexturo, resumo da semana econômica no contexto certo. E essa foi uma semana onde os investidores ficaram aguardando a super quarta na semana que vem, quando vai ter decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Lá na América, a inflação tinha vindo mais salgada e sacramentado um corte de juros menos intenso na semana que vem, de 0,25 bips, o que até trouxe um certo alívio para os investidores, já que parecia ser um sinal de que a economia dos Estados Unidos não estava chegando perto de uma recessão. Mas hoje, duas matérias dos jornais, uma no Financial Times da Inglaterra e uma no Wall Street Journal dos Estados Unidos, sinalizaram que o Banco Central americano pode sim fazer um corte maior de 0,5 ponto percentual, e isso impulsionou as bolsas e enfraqueceu o dólar. Mas teve muito assunto essa semana. Teve o super debate entre os candidatos à presidência americana, Donald Trump e Kamala Harris, com a candidata democrata se saindo melhor no embate. Mas lembre-se, ganhar debate não significa ganhar a eleição. Em 2016, a Hillary Clinton ganhou todos os debates do Donald Trump, mas ele que ganhou a eleição. O Banco Central da Europa cortou juros essa semana. A empresa espacial do Elon Musk, a SpaceX, levou um bilionário para fazer a primeira caminhada no espaço, fora da nave de uma pessoa comum em um voo comercial. Por aqui, as secas e as queimadas seguem intensas e o governo estuda voltar com o horário de verão. São Paulo amanheceu hoje com o pior ar que eu vi na vida. A Apple lançou o iPhone 16, mas tomou uma multa de 14 bilhões de dólares na Europa. A Google também tomou uma multa de 2,5 bilhões de dólares na Europa essa semana. Quem brilhou foi o ouro, bateu novos recordes. Foi mais touro de ouro no ouro, 2.580 dólares a onça. Já o minério veio para baixo dos 90 dólares. Falando em minério, a China surpreendeu e avisou que vai aumentar a idade da aposentadoria pela primeira vez em quase 50 anos para tentar aquecer a economia. O homem vai poder se aposentar com 63 anos e mulheres com 58. A Rússia subiu os juros hoje de 18% para 19% e avisou que vai subir mais. Na semana, o Ibovespa B3 terminou praticamente do 0 a 0 na casa dos 135 mil pontos, enquanto o dólar caiu 0,5% e fechou valendo R$ 5,57. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso sextoro de hoje. Horário de verão pode voltar. O governo estuda a volta do horário de verão como uma tentativa de evitar o racionamento da seca extrema que assola o país e esvazia as hidrelétricas. Até segunda-feira, o ministro de Minas e Energia deve receber um estudo sobre o assunto. O horário de verão foi extinto em 2019, durante o mandato do Jair Bolsonaro. A medida, que adianta os relógios em 1 hora, era adotada anualmente em partes do Brasil para diminuir o consumo de luz. Mas, nos últimos anos, a medida tinha pouco impacto na economia de energia. Por exemplo, o horário de verão não inibe o uso de ar-condicionado. E as lâmpadas, que antes eram um fator de preocupação, hoje são muito mais eficientes, tem LED pra caramba, né? A Associação de Bares e Restaurantes é a favor da volta do horário de verão, porque diz que com 1 hora a mais de claridade faz aumentar o faturamento. 2 talentos brasileiros preferem deixar o Brasil. Uma pesquisa feita pelo Valor com 5 consultorias de imigração, né? Entre elas Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália. Bom, mostra que mais de 10 mil executivos qualificados pediram visto para trabalhar nesses países entre 2023 e 2024. O perfil das pessoas que deixam o Brasil é entre 35 e 45 anos, casados e com filhos menores. Grande parte saiu da região sudeste, 90% tem curso superior ou pós-graduação. A maioria são engenheiros e das áreas de tecnologia e da saúde. Para o Reino Unido, 70% das pessoas que pedem visto de trabalho têm mestrado ou doutorado. Para você ter uma ideia, somente no ano passado, 28 mil brasileiros receberam o Green Card, documento necessário para morar e trabalhar para sempre nos Estados Unidos. É um número recorde. Muitos estavam insatisfeitos com a segurança aqui no Brasil e o baixo poder executivo. Que pena, Brasil, que pena. Terceiro ponto, o Banco Central avisa: cuidado com o tigrinho. A epidemia das bestas voltou às manchetes nesta semana, depois que os bancos acenderam um alerta. Eles temem a disparada da inadimplência e a consequente alta de juros. A Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, pediu para o governo e o Banco Central proibirem o uso de cartões de crédito para se fazer apostas online. As famílias têm deixado nas casas de apostas recursos que seriam injetados na economia
economia e muitas delas estão ficando endividadas. Existe o risco de inadimplência explodir e os juros dispararem. Estudos mostram que o setor de apostas online movimentou entre 60 e 100 bilhões de reais em 2023, quase 1% do PIB. O Brasil já é o terceiro maior mercado de apostas online do mundo e, segundo o Instituto Locomotiva, 25 milhões de brasileiros realizaram apostas nos últimos 6 meses. 20% das pessoas de baixa renda apostam pelo menos uma vez ao mês e cerca de 86% delas estão endividadas. Outra pesquisa feita pelo Datafolha revela que os jogadores gastam em média 20% do salário mínimo em bets todos os meses. Até o Banco Central causou alvoroço nas redes sociais com um vídeo inesperado. A instituição apresentou um conteúdo que foge do padrão habitual. Um clipe dinâmico com golfinhos, unicórnio, com uma mensagem: apostar não é investir. Na legenda lia-se: investimentos visam crescimento a médio ou longo prazo e segurança financeira, além de serem feitos de forma paciente e planejada. Não confunda com apostas, que nada mais são que baseadas na sorte, com riscos altos e ganhos incertos. E o Banco Central tá certo: jogatina não é investimento, é entretenimento. As regulamentações novas oficiais das apostas online só vão entrar em vigor em janeiro do ano que vem. Quarto ponto: efeito Milei. ETF da Argentina é o melhor do planeta Terra. Todo mundo sabe que é necessário diversificar seus investimentos para ter um retorno melhor na sua carteira. E uma das opções para essa diversificação é investir em ETFs, né, que são os fundos negociados em bolsas. E existem os ETFs de índices, que são negociados em Nova York. ETF é um fundo que replica ações ou índices. E neste ano, o ETF que replica a Bolsa da Argentina tá com o melhor rendimento do mundo, enquanto o Brasil amarga a segunda pior colocação do planeta. Entre janeiro e 11 de setembro, o ETF da Argentina subiu 27% e tá com o melhor desempenho global. E o que impulsionou o fundo argentino em relação aos outros países foi a introdução da polêmica política de austeridade fiscal de Javier Milei, que fez o país registrar neste ano o primeiro superávit financeiro semestral desde 2008. O plano de Milei, chamado Motosserra, é agressivo em termos de cortes de gasto e ajustes fiscais. Como parte do plano de austeridade, Milei promoveu a desvalorização da moeda, interrompeu obras públicas e cortou subsídios em serviços. Vai, Milei! Quinto ponto: Stuhlberger preocupado com o Brasil. Um famoso gestor de fundos chamado Luiz Stuhlberger, da Gestora Verde, que tem 21 bilhões sob gestão, reforçou seu alerta sobre a situação fiscal do país. O cenário tá tão preocupante que fez o fundo da Gestora Verde zerar seus investimentos na Bolsa Brasileira. No relatório, Stuhlberger e sua equipe criticam a política fiscal do governo Lula. Eles citam várias medidas que reforçam o tamanho da criatividade do governo brasileiro. Por exemplo, fontes não tradicionais, como os valores esquecidos em contas bancárias, que devem ser adicionados ao cálculo das receitas. E tivemos também os gastos inesperados, como o triste caso dos desastres no Rio Grande do Sul. Mas esses foram excluídos do cálculo das despesas. Segundo Stuhlberger, voltamos à era da política pública feita fora do orçamento, que não estava acontecendo no governo passado. Para ele, o mais preocupante é o Vale Gás, ou seja, incluir o gás na cesta básica, que pode dar a largada no populismo eleitoral para 2026. Outro exemplo é a transferência de fundos para o programa Pé de Meia para adolescentes do ensino médio, ou os gastos de Itaipu com financiamento de obras de infraestrutura em Belém, como bem ironizou o gestor, que estão a apenas meros 3.350 quilômetros de distância da usina. Outra gestora, a Ibiúna, comandada por 2 ex-diretores do Banco Central, escreveu a clientes que o Brasil voltou a um passado não tão distante, no qual uma política fiscal muito expansionista demandava uma postura monetária mais rígida, ou seja, é preciso subir os juros. E para a semana que vem a gente vai ter a super quarta, com decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos, além de decisão de juros na China e no Japão. Japão pode subir, hein? Vai ter na Inglaterra decisão de juros também, semana dos bancos centrais. Terça-feira e segunda-feira vai ser feriado na China. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana, hein, família? Economia no contexto certo. Certo!